Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Olhar Municipal. E hoje a pauta é bem interessante porque ela retrata todo o princípio de formar opinião junto às cidades, formar opinião dentro dos municípios, onde as conversas políticas se articulam, onde, por exemplo, os eventos locais de cada município se organizam, se ordenam e chegam até os munícipes de uma forma bem estruturada. E para debater comigo e com Walter Bardavil, Nilo Facundo, que é um comunicador, radialista, um homem que entende das ondas do rádio e, principalmente, um homem que conhece a fundo as novas metodologias de comunicação de rádio, as rádios e TVs web. Walter Bardavil, você como um homem de mídia de comunicação e também um administrador de empresa, você entende da importância de um movimento forte de rádios web, de rádios comunitárias e TVs web. E esse debate com o Nilo vai ser de extrema importância para esse esclarecimento junto aos municípios. Verdade. E nós convidamos o Nilo, além de ser um parceiro nosso, é também nosso colega e assegiano também, faz parte da Associação Cearense de Jornalistas do Interior, da qual estou presidente, e ele é o responsável pelas finanças da associação, da qual nós temos também a Rádio Web. Rádio Web e TV. Rádio Web e TV Assédio. Vou já passar para o Nilo, tá, calma. Na realidade é o seguinte, hoje nós vamos debater juntamente com o Nilo, Fábio também, Fábio é o nosso homem de comunicação da SED também, esse programa, a importância dele nos municípios do estado do Ceará e também isso se expandindo para todo o Brasil, a importância das rádios e TVs webs que hoje fazem uma grande diferença. Por quê? Porque você está no seu município, também pode hoje, né, criar a sua rádio web, a sua TV web. Nilo, você hoje é o vice-presidente da Associação de Rádio e TV Webs do Estado do Ceará. É a associação que a gente resolveu criar nos idos de 2018, 2019, com a ascensão do rádio web. Isso, né? É um movimento que já vinha, eu conheci nessa época, e eu nunca fui homem de rádio, mas quando entrei no rádio, aí me apaixonei. E devido É uma cachaça boa, né? É um porre que demora a curar, né? Não, aliás, não cura, né? E cura não, né? Muito pelo cura contrário. não, eu desde 17 anos que eu sou rádio, entrei como rádio amador, né? PX, P7 e continuei. Veio até para televisão. Hoje eu sou profissional da área, né? Então assim, como eu entrei tardiamente no rádio, a minha saída foi rádio web. Porque realmente é encantador. Olha, se o velho rádio, convencional rádio, com transmissor, já é encantador, né, com limitações de frequência, né, de chegar a todo e qualquer lugar, com o protocolo TCP/IP, com o advento da internet, não tem mais fronteira. Você está em alto mar, você está no espaço, você está nas brenhas, como a gente diz no interior do Ceará, dentro do mato. Hoje nós temos antena que, via satélite, onde você não tem comunicação, em qualquer lugar você contrata um acesso. Aliás, no mundo inteiro, né? Porque você, pela rádio web, a gente basta botar o que é que você quer e você está lá puxando. Eu escuto os países árabes, europeus, asiáticos, qualquer um. Você escolhe o país que quer escutar as rádios de lá. E com som de qualidade. Primeiríssima, por sinal. Como se fosse local. Então o que é que acontece? O rádio convencional, ele teve que vir para o rádio web. Porque hoje o rádio convencional, se ele não vai para a web, ele vai morrer. Ele morreria, fatalmente morreria. Ele vai morrer. Né? Então muita gente que não entende de rádio dizia assim, na crônica esportiva eu vi muito isso, não fala do rádio web que vai nos atrapalhar. Muito pelo contrário. Você expande, vai dar um up. Você expande a audiência. Aí vem as mídias sociais. Né? Então você não fica só num protocolo, você usa vários protocolos. O stream chegou para ficar. Ele não sai mais. Então você, de sua casa, conforme você disse, você pode montar um pequeno estúdio de TV e você vai para o mundo, por sua pequena plataforma. E é claro que, dependendo do poder de investimento, você tem condições, né, de expandir o teu negócio.
gerando muito mais conteúdos. A gente vê os influenciadores digitais hoje fazendo bastante sucesso com o celular. Com o celular. Quer dizer, o que é que fez com que acontecesse? O talento supervalorizou, aliado à tecnologia. Com o 5G essa coisa vai se tornar muito mais rápida, né? A gente sabe que tem países europeus que a internet do metrô lotado é primeiro, então você não tem como fugir da comunicação mais hoje, né? Então, eu tenho rádio web, muita gente, os amigos da associação, e a gente tem um pool de emissoras que transmite vários programas, então um gera um programa, outro gera outro, e aí a gente transmite preenchendo a mínima grade possível para poder chegar aos rincões do Brasil. Porque a comunicação ainda é o melhor negócio. Sim. Porque você desperta o ignorante, no sentido de comunicação, para que ele comece a se atualizar da vida. Não é só das coisas, da política, do esporte, da culinária, é daquilo que ele gosta. Aí quando agregou a imagem ao rádio, aí isso Soma, né? tem um pulo enorme. Em se tratando de municípios, Nilo, você tem uma rádio web que tem uma abrangência, claro, como você orientou, mundial hoje, mas que existem situações em que esse conteúdo produzido por uma rádio web, ele acaba que circula dentro de um determinado nicho social, demográfico. Por exemplo, o município de Guaiúba, Tem duas rádios. né, que tem duas rádios importantes. O web Itacima, Itacima, né? e a rádio web Água Verde. Água Água Verde. Verde. Quem é a rádio web? Água Verde. Vou fazer a publicidade aqui, um Sambara Love aqui. É no latifundiário que tem lá na Água Verde, né? Que tem E aí uma pequena emissora. a pequena emissora. Verdade. Então, esse conjunto de situações acaba que forma opinião local, né? Também tem isso. Porque, veja, como você bem orientou, as rádios convencionais de frequência, AM ou FM, elas têm que migrar para o sistema web também, mas o sistema web, ele cada vez mais impulsiona esse contexto, né? Esse debate, essa discussão. Como é que você vê, Nilo, essa história das rádios web localizadas nos municípios? Olha, eu acho de fundamental importância, porque, como eu falei no início, o rádio é encantador. Então, quando eu vejo isso lá na Itacima, quando eu chamo as pessoas para ter alguma participação, porque aí a gente tem condições de resgatar a história, levando para o rádio, daquele município. A história das pessoas que construíram, que fundaram, né? Vamos dizer assim, Da população latente que está ali no dia a dia, labutando, vivenciando, né? trabalhando com exatamente. afinco São para as desenvolver. pessoas, ali você tem história de vários níveis que Isso. ficam ali. Por quê? Porque eles não têm oportunidade de expandir. Com isso a gente traz a cultura junto. Né? Porque cada lugar desse, quer seja um distrito ou um município, por menor que seja, ele tem a sua cultura. E as suas peculiaridades. Que né? é dele e que muita gente não sabe, não conhece. E o rádio dá essa oportunidade. E quando o que mais me encanta é assim, é quando que você conversa com um menino de 10, 12, 15 anos, que ele entra no estúdio e que a mãe dele escuta o pai, o irmão, o sobrinho, como ele se sente importante por ver ou ouvir, né, o filho participando de uma tecnologia, levando entretenimento, conhecimento, dividindo, compartilhando. Eu acho que isso é um pulo muito grande de evolução para uma pequena população que não tem oportunidade à grande mídia, porque assim, ou é TV ou não é nada. Então todos nós somos guiados pela TV. E tem um detalhe que a gente tem que analisar. Todo jovem, todo cidadão pode ser do nível mais, como eu diria... Escolarizado. Não digo nem escolarizado, vamos dizer assim, de menor recurso, ele tem um celular. E pelo celular, você se conecta com as rádios web ou rádios abertas que estão ali no sistema. Então, se você lembrar, Maravilha, cortando um pouquinho, no passado recente, o chip do celular vinha com rádio. Sim. Lembra? exatamente. Ainda hoje tem, né? Tem, as não. rádios. Não, hoje saiu fora. Por imposição tiraram. Dona imposição de área, Ah. que é um absurdo, Teve né? um congresso que inclusive eu participei, encontrei você há uns 6 anos atrás, lá no IBS, Isso, né, que foi colocado em discussão. foi. E a ABERT estava tentando colocar de volta o chip, trazer o rádio de volta para o chip.
Então, o celular hoje permite, se vocês lembrarem, eu vi isso, você deve ter visto. Toda pracinha tem uma televisão para as pessoas assistirem. Hoje não tem mais. Não tem Antigamente mais, tinha, hoje você... Era um entretenimento. mas hoje em dia, do jeito que está, eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas hoje se você botar uma televisão numa praça, no dia seguinte ela já era, porque o nível de bandidagem está tão alto que a população hoje ela está se trancando dentro de sua casa. Por quê? Porque antigamente era essa liberdade, a gente batia papo nas calçadas, chamava o vizinho, aí formava aquele bate-papo, a chamada fofoca, né? Nas calçadas. Alguns lugares a fofoca era na praça, porque além de assistir a televisão, elas dali depois... No intervalo tinha um fuxico, né? Tinha o intervalo, tinha o fuxico. Uma das questões democráticas que estão sendo observadas, Nilo, por exemplo, pelas câmaras municipais nos municípios, é a transmissão das sessões plenárias, tanto pelas rádios web, como pelos perfis nas redes sociais e TVs web, de um modo geral. Então, é uma questão de que todo presidente de Câmara, quando assume, ele já precisa ali ter que colocar suas sessões, suas audiências públicas transmitidas pelas rádios. E esse aperfeiçoamento da tecnologia das rádios web, ele vem fortalecer também esse processo político, né? Isso é muito interessante, sabe? Algumas faz ao vivo, algumas câmeras faz ao vivo, outras gravam no canal. E você tem a oportunidade de assistir ao vivo, mas fica lá disponível. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a nova tecnologia dá, de você começar a formação política de um povo que vive à margem da política, porque não tem acesso a esse tipo de informação. É preciso oportunizar. Não é porque o cara não sabe ler. O cara que não sabe ler, ele não é burro, ele tem a sabedoria da natureza. Natural dele. Que é natural dele. E do mundo, né? E da ele vida. pode dar uma contribuição enorme. E às vezes ele tem uma percepção e um discernimento muito maior do que aquele que é letrado, que estudou na faculdade e não consegue ter a percepção que uma pessoa considerada analfabeta, ou melhor, que não sabe ler nem escrever, e essa pessoa, ela tem uma percepção muito maior de quando você dá uma informação para ela, áudio, visual, principalmente, porque ela tem... Eu digo isso porque eu tinha um funcionário, o Fábio e Nilo, em que ele não sabia nem ler nem escrever, mas ele se tornou um dos melhores funcionários na época, né? Porque ele aprendeu, inclusive, a trabalhar numa máquina de computação, que era balanceamento. Era impressionante como ele tinha a percepção e balanceava um pneu com uma maestria melhor do que o cara que foi treinado. Do que um técnico, né? Então, o que é interessante, o que a gente consegue observar desse debate? O processo político, ele envolve esse conceito de conhecer o papel de cada agente público, de conhecer ali o que é que faz um vereador, o que é que faz um secretário do município, o que é que faz o prefeito da cidade. E isso muitas vezes foi camuflado pela própria política, né? Pela própria política que quer escravizar. Propositalmente. E com a democratização dos mecanismos de comunicação, essa realidade, ela gradativamente ela vai mudando, né? E esse novo conceito de comunicação através das TVs web, como você bem falou no início da sua fala, um influenciador digital, alguém que consegue ali ajeitar uma mesazinha de som e montar a sua rádio web, esses princípios estão sendo o diferencial. Olha, a gente sabe que essa meninada de hoje tem uma facilidade de perceber e de entender esse processo de modernização. Eu fico encantado quando eu vejo uma criança de 2, 3 anos intuitivamente. Meu neto, rapaz, é impressionante. Eles vão no celular, né, e começam... Ninguém ensina. É uma coisa... Meu neto, 3 anos de idade, o menino já vem. Então, se você pegar essa sabedoria inocente, se você pegar o adulto que não conhece a tecnologia, que muitas vezes rejeita pelo fato de nunca ter desenvolvido nenhum tratamento mental para resistir à falta de conhecimento ou para ir buscar, ou dizer, não entendo, vou de novo, não entendo, vou de novo. A tecnologia permite que essas facilidades
façam com que a gente se aproxime cada vez mais da tecnologia. Com relação ao processo político, Nós vamos de falar, envolver as pessoas. nós vamos falar sobre isso após o intervalo. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Ok, estamos de volta com Olhar Municipal e debatendo aqui sobre rádios webs, TV web, na política, qual a influência, Nilo, onde ela pode ajudar o jovem, ajudar aqueles que estão mais antenados, que estão mais letrados nessa tecnologia, né, web, como a gente pode e como eles devem se organizar nesse sentido, porque na realidade a pergunta é, o que é que pode acontecer ou o que está acontecendo? É que os jovens de hoje, por eles estarem à frente, muito à frente, muitas vezes da gente mesmo, de mim, meu neto às vezes, não é assim não, é assim. Quer dizer, esse jovem que está aí no município, você que está no estado do Ceará, no município do Ceará, em áreas até um pouco mais longínquas e com uma dificuldade maior de uma comunicação, as rádios webs, elas vão lhe dar um auxílio grande nisso aí, né, Nilo? E aí, a importância disso hoje no estado do Ceará e no Brasil? Você falou o termo certo, influenciar. Nós temos papel social em todos os recantos que você possa entrar para qualquer atividade. Nós temos um papel social. Até assim, para quem é mais coerente, é uma forma de você devolver à sociedade aquilo que você ganhou, que você proporcionado. Então, influenciar o jovem a se envolver politicamente, usando o rádio, é uma das ferramentas mais atrativas que tem. Primeiro, porque todo mundo gosta de tecnologia. O jovem não é exceção, muito pelo contrário. Você só precisa dar o mote e ele lá vai embora. Mesmo porque com tantos tutoriais e com tanto interesse, eles andam sozinhos, você só precisa dar aquele empurrãozinho. É verdade. Coisa pouca. Coisa pouca. Então, por exemplo, eu, enquanto membro da associação de rádios web, o que é que eu faço com os associados? Eu quero criar uma rádio. Beleza, a gente cria a rádio, ensina a operar, o software de operação. Antigamente tinha os transmissores, hoje é um softwarezinho que joga você para o mundo. Ensina a fazer a programação através do software. E aí, esse é o automático. Agora vamos para o conteúdo. Você tem que criar um programa, você precisa criar um programa. Todo mundo gosta de falar em microfone. Então, por que não trazer essa iniciativa para a área política? Por exemplo, na Itacima Web Rádio, na Guaiúba, a gente faz um programa em que a gente estimula o debate político, o interesse político, o desempenho do vereador, o desempenho do prefeito, aquela obra que começou e que não acabou, que está lá desde a gestão passada, parado. Por que é que parou? Não sei se esse despertar vai fazer com que aquilo volte, mas pelo menos a gente estimula a população a discutir esse tipo de problema. A buscar os seus direitos no sistema operacional de um município, do próprio estado. Entendeu? O posicionamento. Você posicionar para saber o que está acontecendo. Não é aquela propaganda paga por baixo dos panos, onde eu vou falar bem do cidadão A, B, C ou D, quando na realidade ele está ali, é só a capa. E então, quando você tem esses dados mostrando para o jovem, através dessa participação ativa, porque qual é o custo de se abrir uma rádio web hoje? Praticamente zero. Só Quase nada. Boa vontade. E o equipamento? Qual é o equipamento? Uma mesa de som de quatro canais, já é o suficiente? Não, isso nem obrigatoriamente, né? Isso, se você quiser melhorar o teu som, você põe uma mesa de som, senão só o computador, um microfone. Computador uma caixinha de som simples, um fone de ouvido, uma coisa ou outra, você consegue fazer. E aí, a partir daí, você começa a perceber que você pode desenvolver um trabalho melhor. Aí você põe uma mesa de som. Aí nessa mesa de som você coloca uma caixa de som melhor. Isso vai desenvolvendo ao ponto de você querer montar um estúdio. Se você é vocacionado para isso, você termina montando um estúdio. Por exemplo, em questão de hoje, por exemplo, nos municípios do estado do Ceará, por exemplo, na associação hoje na associação já tem quantos filiados? Nós temos... Quantos municípios, na realidade, né? Dentro de municípios. Nós só estamos na Grande Fortaleza. Isso.
Nós estamos em torno de 70 emissoras. Ó, 70 emissoras de web rádio. Nós temos 70 Não é emissoras fácil. diversas. Ativas, né? Ativas. A gente... O Caucaia tem várias. Em Guaiúba, que eu saiba, só tem duas, né? A tua e a... Não, já tem. Já tem outra? Coincidentemente, eu fiz um levantamento através do software RádioNet, tinha 12. Já? Já Na Guaiúba? na Guaiúba. Sério? Na Guaiúba. Aí, Quer dizer, nem eu sabia, a né? Que coisa nós é estamos lá, a coisa é nós estamos lá. evolutiva. Eu tenho a minha. essa A questão- tua foi a primeira, a minha foi a segunda, e aí já tem quantas, né? Já tem Eu não estou falando de rádio aberta, eu estou Não, falando de rádio rádio, web, rádio web. Rádio Rádio web. Só tem uma rádio aberta. Que é a Que do. é comunitária, né? É. Uma rádio comunitária. Porque, de fato, com tanta ascensão da tecnologia, eu gostaria de ter uma rádio com transmissão, uma rádio convencional, para atingir só aquele limite mesmo. Mas Que a gente se aproxima mais da comunidade. é E a verdade. comunidade gosta desse trabalho de rádio, gosta da comunicação. O que falta é a gente oportunizar. Comunicação séria e ética, né? Vamos falar O que falta é a disso. gente oportunizar. E através dessa oportunidade, a gente levantar o debate político. A importância que tem o voto, de não vender o voto, de saber cobrar. de participar do PPA com Valorizar o seu intensidade, voto, com PPA, intensidade. programa plurianual de cada município, a população está ali atenta, mesmo que ela não se dirija lá onde tem as reuniões, são realizadas, mas ele pode participar ouvindo as rádios web, participando, dando a sua opinião. Participando das associações, levando Isso. representatividade à sua comunidade, ao seu distrito. Do seu distrito. Para ter peso, porque sozinho você não é nada. É apenas um voto, o cara pode desprezar teu voto, beleza, é um direito dele, como é meu também. É mais um ou menos um. Mas quando você representa um grupo de 10, de 20, de 100, a coisa muda. Já pesa. Verdade. Porque você se sente, eles percebem que você está organizado. E o que a gente precisa levar através do rádio web é exatamente isso. É mostrar que a população e que teu voto tem peso. E que o prefeito precisa de você. Muito mais do que você dele. Então, se você se... Porque, na realidade, ele não deixa de ser um funcionário da população. Ele tem que atender os anseios da população. Não é de uma pessoa da população. Não é atender a 1 ou 10 ou 15 pessoas de uma população do grupo de interesse do gestor. Mas ele tem que atender a grande maioria. E essa grande maioria, muitas vezes, ela não é atendida, não é observada e ela é isolada, ela fica isolada. Por quê? Por até uma falta de organização. Você E aí falou fica agora difícil. há pouco, Nilo, do PPA, que é o Plano Plurianual. Plurianual de Desenvolvimento, onde as gestões procuram as comunidades e as comunidades procuram as gestões e existe ali uma inter-relação que tem como conceito ser desenvolvimentista, né? O governo do estado do Ceará vem desenvolvendo isso com muita precisão agora. Inclusive a prefeitura de Fortaleza está desenvolvendo agora esse trabalho. Em Fortaleza tivemos agora na última sexta-feira o PPA, o Programa Olhar Municipal fez essa cobertura. E o que a gente pode observar, Nilo, é exatamente isso, esse conjunto de informações sendo debatidas por canais independentes, né? Por essa comunicação que eu chamo de comunicação, Walter Bardavi, alternativa, né? Que não deixa de ser uma alternativa real para que você não fique apenas focado em conhecer os conceitos produzidos pelas grandes mídias, né? Pelas grandes empresas de comunicação. E a comunicação interativa, a web, a rádio web, a TV web, muito presente nesses debates, o que nos leva a crer que essa tendência vai crescer muito. Eu acredito muito nisso, porque a tecnologia cada vez está se tornando mais simplificada. O telefone celular, é claro, é um produto caro, mas hoje a gente tem celular de todos os preços. Dizem que celular é igual ao botijão de gás, quando você tem um, você quer dois, né, para ter uma certa segurança. Ninguém fica mais sem o celular. E o celular, você leva som e imagem para o mundo, né? E esse som transformado em informação tem força, tem poder, tem representatividade. O problema é você se descobrir.
esse trabalho é um trabalho a longo prazo. Ninguém promove o desenvolvimento de uma região só porque tem a tecnologia. A tecnologia é um meio para você chegar. É preciso que você leve o homem, apesar da tecnologia ser tudo, mas sem o homem, sem a inteligência do homem, para trabalhar esse lado social, é um negócio Que não vai funcionar. que requer, assim, não só vocação, mas desenvolvimento, aperfeiçoamento, porque o ser humano ele muda a cada minuto. Exatamente. E se você não tiver antenado, estudando essas mudanças, você vai ficando à margem. É preciso que haja uma sintonia entre público e comunicador. E se você perder esse feeling, você perde esse público. No caso, por exemplo, o programa plurianual, o que é que acontece? É decidido por aqueles que estão ali, aquela minoria que está lá, que está optando pelas opções, são determinadas. Metas, né? Políticas públicas, éticas. né? De um modo geral, né? O que é determinado. Aí, o governo, não, nós vamos atender porque a necessidade coloca na pauta, é um programa enorme, se gasta um tempo danado, se gasta dinheiro. Aí, quando você chega, né, a gestão começa a desenvolver, eles só querem fazer o que traz benefícios políticos para eles. E a população fica sem entender, não, mas não é isso que a gente está querendo, a gente está querendo isso. Aí o que é que acontece? Como é que você vai cobrar se você não participa? Aí é onde entra as webs, as rádios, que essa comunicação entre a população comunicação fácil. E os gestores, né? Começa a cobrar. A operacionalização do plano, ele precisa ser acompanhado. Isso. Como é que se acompanha? Através da... Quem são os fiscais? Somos nós mesmo, a população. Da mídia alternativa. Através da mídia, seja ela qual for. Porque o operacional e o pós, ele é muito interessante, porque daqui a 2 anos tem eleição. Isso. Foi que a gente Como é que você vai fazer uma análise? Foi que a gente discutiu, foi que a gente fez. Isso. As prestações de conta dos mandatos. Vamos medir aqui os pesos, né? Exatamente, pesar na balança. Tem justificativa? Não tem. Então, a obra, ela vai ficando ali encostada e você percebe... Foi de interesse popular ou foi de interesse pessoal? Ou político, né? Então, assim, a mídia social hoje ela tem fundamental importância para despertar o eleitor, o ouvinte, para que tenha um acompanhamento efetivo. Não perca isso. Agora, como é que não perde? O cara está focado no ganha-pão dele. Ele não vai estar interessado em estar acompanhando a obra. Então, a mídia que vai levar para ele naquele momento de lazer, que vai levar essa informação. E no momento de folga que ele tem no final de semana, ou de noite, quando ele está descansando, ele vai ouvir. É verdade. Olha, isso aqui não foi feito, foi discutido, etc. Nós precisamos nos reunir, chamamos os associados. Cadê a associação? Está atuando? Vamos chamar a associação para cá. Chama o vereador, vamos discutir o problema. Porque Associação dos agricultores, dos pecuaristas, aí todas elas. Onde você tiver uma associação. Um grupo de pessoas organizadas. E às vezes não precisa nem ser uma coisa formal. É claro, se formalizar é melhor. Mas se você deixar o embrião nascer, que você pertence a um grupo, e que esse grupo tem representatividade em termos de número de votos, eles vão te ouvir. Porque na hora que eu não gostar do cara, ou o cara não gostar de mim, ele me rejeita. Só que eu represento 10 votos. Eu represento 20. Já é diferente. Respeito o homem. Devagar. E a comunicação tem esse poder de levar o despertar. Claro que diante de tanta gente, com personalidade diferente, pensamentos diferentes, não é fácil aglutinar. Mas a gente sabe que os grandes centros do país, do mundo, eles estão voltados para a comunicação. Não é à toa que é o 5º poder. Então, se ele é o 5º poder entre os grandes, ele pode ser entre os pequenos. Não, é o 4º. Seja lá onde for. É o 4º poder. O 4º poder, desculpa. O 5º poder. Eu já viajei. Eu já arranjei um 4. O 5º poder já existe aqui. O 5º já existe aqui. Já existe. Já. O Brasil é o único país que tem um 5º poder. Então, não é por outra razão que ele é o 4º poder. Então, tem força. Só resta o que a gente descobrir. Organização. E a gente trabalhar. Então, a comunicação, o rádio web está inserido nisso. Não é só mais a TV, não é só mais o rádio convencional FM, que a AM está se acabando. A AM já está se acabando. Então, o chiadinho que a gente gosta está se acabando. Já foi embora. Acabou, isso aí já acabou. Tem gente que ainda gosta. Bota eu o radinho, gosto, aí bota lá. É o Bombril, né? Ei, olha aqui, ó. Aí chega lá, chega lá. E gosta daquela antenazinha com bombril, né? É. Que não serve de nada mais. Nada, de coisa nenhuma. Então, eu entendo assim, a comunicação, principalmente o rádio web, nessa sintonia com a população, entende a nós, comunicadores, cada dia mais estimular a população a ouvir,
quer seja música brega, de forró, mas vem para a notícia, para a política, para a cultura. Incentivar a cultura é tudo que você pode fazer para melhorar a vida dos adolescentes. A fase de descoberta é a fase Fábio, mais interessante. vamos agora. Então, nós temos que estimular isso e eu estou à disposição para vocês para debater esse assunto a qualquer hora, em qualquer E hora. várias vezes. Inclusive, eu quero convidar você mais outras vezes para outros debates, inclusive no esporte, que você está sempre presente no esporte. Quem sabe a gente não vai também debater o esporte aqui que é o esporte do interior, aquele esporte, as peladas do interior, de onde sai muito jogador bom. Esporte amador. Tá? É o seguinte, o papo está muito bom, está legal, mas nós vamos ter que encerrar por aqui, porque o nosso tempo já está findando, e eu queria que você fizesse suas considerações finais, o Fábio, e aí eu concluo. Olha, eu agradecer o convite de vocês, está sempre bom a gente estar levando conhecimento, experiência, informação, despertar as pessoas, não só para a área da comunicação, a política é que rege tudo, e a gente precisa compartilhar esses nossos conhecimentos, essas nossas ideias. A gente que vive mais assim, ligado à rádio web e à TV web, e a gente percebe que as pessoas gostam muito. Na Guaiúba, a gente tem uma boa audiência da Itacima Web Rádio, e a gente aproveita esse espaço para abraçar todos os guaibanos, que sejam ouvintes ou não ouvintes, e as eleições estão vindo aí. A comunicação tem um papel importante. Não esqueça da Água Verde. Viu? A comunicação é importante nesse processo de mudança. A gente precisa sempre estar antenado com isso para que a gente possa continuar nesse processo de evolução política, consequentemente pessoal, tecnológica, porque o mundo não para. É verdade. Bom, Fábio. esse foi mais um Olhar Municipal, sempre com uma pauta interessante, uma pauta de interesse da municipalidade, das gestões, dos legislativos e principalmente das sociedades organizadas nas cidades, porque o povo se localiza nos municípios. E vamos ficando por aqui. Eu desejo a você que nos assiste, nos dá essa audiência, e eu quero desejar para que Deus possa nos abençoar, para levar para vocês informações positivas, informações que possam lhe ajudar a crescer no dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até o próximo.